crianças! Boa tarde! A tia tá aqui hoje com um cenário diferente, um cenário de plantinhas. Agora tá uma tarde deliciosa e a gente vai estudar um pouquinho mais do Livro dos Espíritos, continuando o assunto que eu falei na outra aulinha. Vamos ler o Evangelho primeiro, para a gente poder dar continuidade aos nossos estudos. O Evangelho, a gente vai ler novamente o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, item 10, tá? Os espíritos só podem aspirar à felicidade perfeita quando são puros. Qualquer falha que tenham cometido lhes impede a entrada nos mundos felizes. São como os passageiros de um navio atingidos pela peste, aos quais é proibido desembarcar em uma cidade até que se tenham descontaminado. É nas suas diversas existências corporais que os espíritos se libertam, pouco a pouco, das suas imperfeições. As provações da vida, quando bem suportadas, fazem progredir. Como expiações, elas apagam as faltas e purificam. São o remédio que limpa a ferida e cura o doente. Quanto mais grave é o mal, mais enérgico deve ser o remédio. Portanto, aquele que sofre muito deve dizer que tinha muito a expiar e se alegrar por ser curado em breve. Depende dele, pela sua resignação, tornar esse sofrimento proveitoso, não perder o seu fruto com lamentações, sem o que ele teria que recomeçar. Então, continuando a explicaçãozinha que a gente fez na última aula, a gente só vai ser feliz quando a gente conquistar todas as nossas virtudes. O amor ao próximo verdadeiramente puro, a caridade, a gente apagar todas as nossas faltas, tudo que a gente fez de errado em outras vidas, outras encarnações, a gente ter passado por expiações, ter passado por provas e a gente conquistar essa nossa evolução. A gente se tornar um espírito elevado, evoluído, assim como Jesus era pra gente. Jesus é o nosso espelho, é o nosso caminho e a gente tem que seguir esse caminho com ele. A gente tem que se espelhar nele para a gente se tornar uma pessoa melhor. Tudo que a gente for fazer, tudo que a gente for pensar, qualquer oportunidade que tiver, a gente tem que pensar o que Jesus faria. Será que ele falaria desse jeito que eu falei? Será que ele pensaria mal dessa pessoa? O ideal é a gente pensar dessa forma para a gente poder tentar chegar o mais rápido possível nesse caminho de espírito puro, de espírito crístico, como era ele, Jesus Cristo. E a gente, quanto mais rápido a gente chegar, mais feliz a gente vai ser. Porque a gente só consegue ser feliz realmente desapegado desses bens materiais, desapegado desses sentimentos ruins que nós, homens, ainda sentimos. E é isso, mais um pouquinho que fala esse trechinho. Vamos fazer nossa prece para a gente poder começar o estudo do Livro dos Espíritos. Vamos lá. Querido e amado Mestre Jesus, estamos aqui em mais uma tarde de estudos sobre o Livro dos Espíritos, sobre os ensinamentos de Jesus, juntamente com o codificador Allan Kardec. Por favor, esteja conosco, Senhor, nesta tarde, hoje, agora e sempre, nos acompanhando, nos dando permissão para começar esse estudo. Que assim seja. Bom, continuando nossas explicações da última aula, quem não viu o videozinho da última aula, eu aconselho que veja para poder entender melhor. Aqui a gente vai continuar falando sobre esse assunto. E agora a gente vai dar continuidade, começando na pergunta 975 do Livro dos Espíritos, tá? Ainda no tema natureza das penas e gozos futuros, tá? E aí 975 faz parte desse tema. Nessa parte, a gente vai ler da 975 até 982, tá bom? Já ensinei para vocês, eu não sei se vocês ainda lembram, o livrinho dos Espíritos, ó, tá aqui. E a gente procura ele pelas questões e não pelas páginas. Então, é da pergunta 975 até pergunta 982. Nessa parte que ele fala, dando continuidade, né? Hoje a gente vai bater um papo, porque na aula passada a gente fez uma atividade de fixação. Eu espero que vocês também tenham gostado, tenham entendido.
nessa parte aqui, a gente vai dar uma melhor explicação sobre o que acontece com os espíritos quando chegam lá no plano espiritual. Se eu fiz uma coisa muito boa, se eu fui uma pessoa boa, fiz o bem, a caridade para várias pessoas, eu vou chegar lá no plano espiritual, depois que eu desencarnar, e o que eu vou encontrar lá? Provavelmente pessoas que eu ajudei, pessoas que eu fiz o bem, pessoas que foram meus companheiros de caminhada na encarnação. E eu vou ficar feliz de encontrar essas pessoas, vou ficar feliz de ver todo o bem que eu tinha feito na última encarnação. E se eu fui uma pessoa ruim? Mas, tia, e se eu fui uma pessoa que fez o mal para um monte de gente? O que eu vou encontrar quando chegar lá? Imagina uma pessoa que matou a outra, ou então uma pessoa que matou várias pessoas. O que ele encontra quando ele chega lá no plano espiritual? Essas pessoas que ele dizem que ele fez desencarnar, né? Que ele assassinou. Será que ele fica com vergonha? Muitas vezes ele vai assassinar uma pessoa, vai causar a morte dela, e quando chegar lá ele vai ver que ela era mais evoluída do que ele. Muito possivelmente, ela vai oferecer ajuda, ele vai dar a mão para poder fazer ele evoluir. Agora, você imagina que vergonha, que mico, em que na própria encarnação a gente encontra pessoas que a gente acha que vão me fazer o mal, ou então são pessoas inúteis, que eu não gosto, e aí eu chego lá no plano espiritual, é uma coisa totalmente diferente. Elas, na verdade, são mais evoluídas moralmente, elas que vão me ajudar, elas que vão me fazer evoluir melhor. O que será que acontece? E é exatamente essa partezinha que a gente vê aqui no Livro dos Espíritos agora. Deixa eu ajeitar a câmera aqui. Tá caindo. Então, o Allan Kardec ele faz algumas perguntas em que eu gostaria que vocês lessem em casa devagar, porque eu vou dar uma salpicada assim, em algumas questões. Ele pergunta aqui: o fato de verem os espíritos que sofrem não representa para os bons uma causa de aflição? E se essa felicidade é assim perturbada, o que virá a ser dela? Aí os espíritos respondem: não constitui uma aflição, visto que sabem que o mal terá um fim. Auxiliam os outros a se melhorarem e lhes estendem as mãos. Esta é a ocupação deles e representam gozo quando são bem-sucedidos. Ou seja, o que ele perguntou? Se eu sou um espírito bom, evoluído, será que quando eu chegar lá no plano espiritual e ver alguns espíritos ruins, sofrendo, lá no umbral, na lama, digamos assim, será que isso não vai me causar uma aflição para mim? Será que isso não vai machucar meu coração, fazer o mal? É que ele diz que, na verdade, não é uma aflição, porque por eu ser evoluída, né, por eu já ser um espírito elevado, eu vou entender que aquele sofrimento, aquele mal vai ter um fim, um dia. É só aquele espírito se ajudar, assim como eu conquistei nas minhas outras encarnações. O que eu posso fazer? Posso chegar lá, posso ajudar ele, posso conversar, dizer o que ele pode fazer para ele se melhorar. Então, são esses caminhos que a gente tem que fazer. E não ficar triste, chorando, remoído, porque aquele espírito está ali. Porque se ele está ali sofrendo, foi uma escolha dele também. Deus é justo. Então, e a gente tem o livre-arbítrio. Se a gente, na nossa encarnação, fez coisas ruins, será que a gente vai direto para o plano espiritual numa forma mais evoluída? A gente vai conviver com espíritos evoluídos? Ou será que a gente vai para o umbral, conviver com espíritos inferiores que simpatizam comigo? É isso que a gente tem que pensar antes da gente fazer uma atitude ruim, falar de uma maneira grossa com alguém, fazer o mal. E são essas coisinhas que os espíritos mostram pra gente poder parar para refletir e pensar, pra gente poder sempre se melhorar, a gente poder sempre evoluir. Tem uma outra perguntinha aqui interessante que ele fala. Por quê? Como a gente chega lá? A gente não tem corpo, né? Somos só espíritos. A gente tem
um cérebro? Não, é um órgão. A gente tem coração? Não, é um órgão também. Então, os espíritos, o que acontece? Eles chegam lá e eles se comunicam pela mente. Eles se comunicam, o que eu penso, o outro também sabe. E aí ele faz a seguinte pergunta: os espíritos não podem ocultar reciprocamente seus pensamentos, e são conhecidos todos os atos da vida. Daí se concluiria que o culpado está perpetuamente em presença de sua vítima? Não pode ser de outra forma. O bom senso o diz. Ou seja, aqui ele diz: se eu fiz uma atitude ruim com alguém, mesmo que aquela pessoa não saiba que fui eu o causador do sofrimento, quando eu chegar no plano espiritual e eu não tiver essa limitação de pensamento, ele puder ouvir tudo que eu estou pensando, a gente fica praticamente transparente, a pessoa consegue enxergar além do que nós mostramos ser, porque nós somos apenas espíritos quando a gente está lá em cima no plano espiritual. E aí, ele consegue ver que se eu fiz mal para ele, ele vai saber que fui eu. E aí você imagina a vergonha que a gente passa. Você imagina a vergonha e a aflição que o espírito fica, né? Imagina vocês. Essa divulgação de todos os nossos atos reprováveis e a presença perpétua, ou seja, para sempre, dos que deles foram vítimas, representam um castigo para o culpado? Maior do que se pensa, mas apenas até que ele tenha expiado suas faltas, quer como espírito, quer como homem, em novas existências corporais. Então, essa mostra de pensamento, essa nudez, digamos assim, dessa história nossa, dos nossos atos, do que a gente fez, isso é um castigo para essas pessoas, para esses espíritos culpados que fizeram coisas ruins nas suas encarnações. E aí, isso serve como castigo para a gente também o quê? Evoluir. Então, uma vez que a gente é castigado dessa forma, a gente se sente ruim, envergonhado com essas atitudes nossas, nas nossas próximas encarnações, provavelmente, para a gente poder reparar o nosso erro, em algum momento da nossa vida, em algum momento da nossa encarnação, a gente vai encontrar com esses espíritos novamente para a gente poder reparar esse erro, né? Se a gente fez alguma coisa ruim, teve uma atitude não bem vista com alguém, essa pessoa pode muito bem retornar com a gente, fazer parte do nosso ciclo de amizade, para a gente poder fazer o quê? Pedir desculpa, ele aprender a perdoar, ou então acontecer alguma coisa com a gente que a gente também fique chateado e a gente se sinta como aquela pessoa se sentiu. E aí, a partir daí, eu vou estar o quê? Reparando os meus erros, vou estar expiando. E por eu estar expiando, eu vou deixando de ter vergonha, eu vou saber que eu errei, mas eu consertei. E aí a gente vai evoluindo e a gente vai se tornando um espírito puro, a gente vai se tornando um espírito mais elevado, e aí, como eu falei no início, um espírito feliz. Uma verdadeira felicidade é essa, quando a gente não tem peso na consciência, porque a gente sabe muito bem diferenciar o que é certo e o que é errado. Vocês mesmo menores, né, do que eu, menores que os seus pais, vocês já sabem o que é certo e o que é errado. Vocês já sabem o que vocês podem ou não fazer. E aí, quando a gente faz uma coisa errada, a gente não fica, ai meu Deus, será que alguém vai descobrir? Será que meu pai vai brigar comigo? Será que minha mãe vai falar assim? A gente já sabe o que é certo e o que é errado. Mas Deus está vendo tudo. Deus é justo, mesmo que os nossos pais não fiquem sabendo, mesmo que a nossa tia da escola não fique sabendo, Deus está vendo. E Deus, Ele sabe aplicar essa justiça. Então, quando a gente desencarnar, a gente tem que pensar muito bem, para onde eu quero ir, né? E a partir daí a gente tomar algumas decisões, praticar algumas coisas melhores do que a gente já está fazendo, para a gente poder ir para os lugares melhores, ter pessoas ao nosso redor, pessoas melhores, né? Espíritos bons que simpatizem comigo. Isso é muito interessante, isso é muito legal. E é a partir daí que a gente vai conseguindo chegar
no caminho de Jesus, a gente vai percorrendo o mesmo caminho que Ele, para a gente poder chegar a essa felicidade, a essa pureza de espírito, essa leveza, sem o peso na consciência, sem a gente ficar carregando o mal que a gente fez. Isso é muito ruim, isso é muito ruim, porque mesmo que a gente faça uma coisa do mal que ninguém saiba, a gente vai saber. E aí a nossa consciência fica pesada só da gente saber. Isso é muito ruim. A gente não consegue ser feliz dessa forma. Por isso que os espíritos explicam pra gente que são as penas e gozos futuros. Se eu hoje faço uma atitude ruim, o que eu vou ter de pena no meu futuro por causa dessa atitude que eu tive? Eu vou chegar no plano espiritual no mínimo e ficar com vergonha. No mínimo é isso. E isso, se for uma coisa muito grave, a gente ainda volta só para poder consertar esse erro que a gente fez. Então, essa partezinha, eles dão mais ênfase, né? Eles focam mais no espírito. Quando chega lá no plano espiritual, o que acontece? Quem que eu vou encontrar? O que vão fazer comigo? Para onde que eu vou? Então, isso também é uma pena ou um gozo. Gozo é uma coisa boa que acontece. Se eu fui uma pessoa ruim, eu vou ter uma pena lá no plano espiritual, primeiramente. E se eu fui uma pessoa boa, eu vou gozar de uma felicidade lá no plano espiritual. Então, é isso que os espíritos nos falam, isso que Allan Kardec faz essas perguntinhas para eles, para poder esclarecer um pouco mais para a gente. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido um pouquinho melhor. Quem não fez aquela atividadezinha que eu passei na aula passada, dá uma olhadinha na atividade que está muito legal, para vocês lembrarem, para vocês fixarem e refazerem também, se vocês quiserem, porque o tema é muito legal, tá bom? Vamos fazer a nossa prece para a gente poder encerrar mais essa aulinha. Querido amado Mestre Jesus, agradecemos, Senhor, por mais uma aula concluída. Que o Senhor possa abençoar cada criança que está assistindo a esse vídeo, cada familiar que está acompanhando. Que o Senhor possa nos dar saúde, alegria, sabedoria também para poder escolhermos, termos decisões melhores nessa vida, para que a gente possa desfrutar de consequências melhores, tanto no plano espiritual quanto na nossa próxima encarnação. Que o Senhor esteja conosco, nos dando permissão para encerrar esta aula e nos acompanhe nesta noite, nesta semana e até a semana que vem, com mais uma aulinha sobre o seu Livro dos Espíritos e Evangelho. Esteja conosco, hoje, agora e sempre, que assim seja. Bom, vamos encerrando por aqui, tá bom? E até a nossa próxima aula. Um beijinho.